Oi, pessoal. Nós estamos aqui com a Marisa Pomilho, superintendente da TEAL. Até teve uma gravação do pessoal do Novo Dia, né? Sobre a história da TEAL. Quem é você, Marisa? Nasceu? Eu nasci em Neves Paulista, uma cidade para lá de São José do Rio Preto. Longe, hein? É longe, bem longe. Como é que você veio para aqui? Então, meu pai, na verdade, ia indo para Santos, né? E aí, de repente, ele parou em Jundiaí, encontrou um amigo que ele gostava bastante, começaram a conversar. Ele foi para São José do Rio Preto, que na época a gente estava morando lá, nos pegou e trouxe para Jundiaí. Viemos para cá sem conhecer, eu procurei até no mapa para saber onde era Jundiaí e tal, que eu nunca tinha visto essa cidade. E no começo foi bastante difícil, porque Rio Preto é uma cidade quente, aqui é uma cidade fria, então os comportamentos são muito diferentes. Eu achava muito estranho que eu ficava na varanda, eu cumprimentava as pessoas e ninguém respondia. Eu falava, nossa, né, vai Que ano demorar. que foi? Você nasceu em 50, né? Nasci em 50. Foi em 1968 que a gente veio para cá. Veio adolescente. Em adolescente. Formação acadêmica? Pode falar, desculpa. Aí eu comecei a estudar no GEVA, peguei amizade com os vizinhos e eu sempre gostei de praticar esporte, então eu praticava esporte, fui para o bolão. Eu trabalhei na CCE, na Comissão Central de Esportes, com o Flávio D'Angeri. Eu fui secretária dele. Eu joguei na seleção de Jundiaí, fui convocada para a seleção estadual Qual de modelo? basquete. Basquete? Mas na nossa época, a gente jogava basquete e você Vôlei. ia para os jogos abertos, você jogava vôlei, você fazia atletismo, você fazia tudo, né? Todos os esportes. Exato. Mas foi uma época muito boa. Mesmo com esse tamanho, eu jogava basquete? Eu era... Pivô? Pivô. Não, era pivô. Era pivô. Acho que é só eu também. Lateral, Eu era pequenininho. Pequenininho. E a formação acadêmica sua? Hã? Formação acadêmica. Você fez a PUC de Campinas? Eu fiz PUC de Campinas, aí eu fiz... O que você fez na PUC de Campinas? Eu fiz fonoaudiologia, depois eu fiz especialização em psicanálise institucional lá também, depois de alguns anos. Depois eu fiz mestrado em educação também. E na PUC de São Paulo eu fiz mestrado em audiologia. E depois eu fui para a Iugoslávia, estudei lá 6 meses com o Guberina, numa metodologia sobre verbo tonal. Mas aí eu já tinha fundado a TEAL, já era 1982, aí, porque eu me formei em 73. Por que a TEAL? De onde surgiu a ideia? A TEAL nasce da necessidade de ter em Jundiaí um espaço para cuidar dos deficientes auditivos, que naquela ocasião eles iam para São Paulo ou Campinas. E eu sou a primeira fonoaudióloga de Jundiaí. E na minha clínica, um professor meu me encaminhou um deficiente auditivo. Eu não queria atendê-lo. Por quê? Porque naquela ocasião, eles pregavam, a metodologia pregada era a oralidade. Então, você tinha que ensinar a criança a falar. Só que ela saía da sala de terapia e ela fazia gestos. E eu achava aquilo muito estranho. Eu achava assim, olha, alguém está enganando alguém. Porque quebra, né? Porque a criança não entra feliz para uma terapia, aprende alguma coisa ali muito forçada, sai da sala e não aplica, ela vai usar Libras lá fora. E era uma coisa que eu não queria trabalhar, que era a deficiência auditiva. Mas como esse professor me encaminhou, falou, não, Marisa, tente atender, você vai conseguir. Aí eu fui estudar sobre a deficiência auditiva, as diferentes linhas de trabalho, as diferentes metodologias. E nesta ocasião, quando você fala, eu vou atender, você é a primeira fonoaudióloga, aparecem muitos casos. Aí eu tinha 7 casos de deficientes auditivos no consultório, a maioria não podiam pagar o atendimento, e eu atendia depois do meu horário de expediente. Aí esse volume foi ficando grande, eu resolvi levar os 14 aparelhos... Chegaram outros profissionais ou não? Ainda não? Ainda não, nessa ocasião. Aí eu resolvi levar esses 14 aparelhos auditivos dos 7 pacientes para São Paulo para testar numa orelha eletrônica. Naquela ocasião, a gente tinha uma orelha muito grande para testar os aparelhos auditivos. Agora é um aparelho pequenininho que a gente testa. Você, quando testa o seu aparelho lá, a gente testa num aparelho pequeno. Mas nós levamos para São Paulo e dos 14 aparelhos, apenas um funcionava. E aí, mais uma questão de você falar como é que essas crianças andam com esse aparelho no ouvido. E esses aparelhos, as crianças foram lá com ele para você atender? Isso. Os pais levavam para terapia. E os pais não percebiam? Não, porque assim, como a audição é aprendida, quer dizer, você compra um aparelho auditivo, o pai acha que a criança vai ter que aprender a escutar com o tempo. Só que, na verdade, aqueles aparelhos não estavam nem funcionando. E a criança surda, muito mais difícil de aprender qualquer coisa. E aí eu falei, tem a necessidade da gente ter aqui um espaço, da gente ter alguém para atender, alguém que entenda que ano bastante era? o aparelho.
Agora, nós damos toda assistência no sentido da reabilitação, do atendimento. E o que acontece é que a gente ainda não tem os aparelhos, quando quebram, e eles têm uma garantia de 1 ano, mais ou menos. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Eles não têm uma vida muito longa. Um aparelho auditivo dura 5 anos. Ele não dura mais do que isso. Encaminhado pelo SUS ou qualquer tipo de aparelho? Qualquer tipo de aparelho. Mesmo os mais caros que são... mais caros. Você tem que fazer uma reposição, porque a tecnologia avança. E também você tem uma qualidade maior. Se você conseguir manter o aparelho direitinho, sem ele quebrar, ele dura mais. Mas a tempo útil que eles consideram são 5 anos. E que ano foi fundada a TEAL e o que significa a associação? Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem. Ela foi fundada em 1982, dia 12 de maio, né, que saiu o estatuto. Mas antes dessa data, eu já tinha assim, um estudo sobre que tipo de organização a gente teria em Jundiaí. Seria uma ONG, seria uma fundação, seria uma clínica particular para eu poder atender e cobrar. Mas o que me levou assim, a sentir era que a população que mais precisava, ela dificilmente poderia pagar um tratamento. E naquela ocasião, a gente tinha, era a NIS ainda, o INSS, ele doava alguns aparelhos auditivos. Eu fui atrás dessas doações para o município de Jundiaí, e a gente conseguiu trazer para Jundiaí, naquela época eram 4 aparelhos por pessoa, aliás, para 4 pessoas, 8 aparelhos, depois foi para 12, depois para 20. Hoje quantos? Hoje são 35, mas a demanda são de 70 pessoas na fila de espera. Então está represada, né? Ela tem. Todo mês, 35 pessoas ficam na fila de espera. Então 75, só 35, sobra 40, no mês seguinte mais? Sempre. Hoje a fila de espera é de 540. E como é que funciona essa doação? Vem parte do governo federal, através do Ministério da Saúde? Nós somos credenciados ao Ministério da Saúde e esse recurso vem repassado para o município tem um convênio com a instituição e a gente recebe os valores SUS. É verba carimbada, então, o que vem é repassado. Exato, é repassado. Tá? Mas não é pouco que o Ministério da Saúde manda, não? É pouco. A Secretaria de Saúde, no último convênio, ela fez alguns reajustes, de algumas, ela nos deu um reajuste pequeno, e ainda não cobre os custos, mas já é um reajuste, né? Eles ajudam em quê? Só no aparelho ou na capacitação das pessoas e na manutenção das pessoas, dos funcionários? Então, na manutenção é o que eles ajudam atualmente, que é para que a gente possa manter os serviços, né? Mas os preços SUS são tabelados, tabela SUS. E como é que funciona? Por que você foi para essa área e por que você fundou a TEAL? O que mexeu com você? Uma deficiência sua, um parente ou a sensibilidade? Então, foi esse pai que veio, o primeiro pai que veio encaminhado. Aí o que eu pensei foi o seguinte: ele vai para São Paulo ou Campinas para essa criança ser atendida. Ele vai demorar 1 ou 2 horas para chegar até um processo de reabilitação. Então, esse pai, 1 ou 2 vezes por semana, ele vai perder um dia inteiro, ou para ir para São Paulo ou para Campinas. Fora a volta, né? Exato. E aí eu pensei, eu fiz um juramento de que eu atenderia todas as pessoas que chegassem até mim, então cabe a mim buscar esse conhecimento para poder oferecer esses serviços aqui. E aí eu comecei a pesquisar, e nessas pesquisas todas eu encontrei algumas coisas que me despertaram para dar continuidade e avançar nesse sentido. Foi difícil esse começo? Muito burocrático? O percurso todo é bastante difícil, porque manter a instituição é bastante difícil, né? Então, no começo você trabalha com o estatuto, depois o estatuto também se renova, porque a legislação vai mudando. Então, você tem que acompanhar. Hoje, a instituição ela tem assim, um sistema de governança bem grande, semelhante ao de uma empresa. Ela tem um centro de custo para cada atividade. Ela tem uma gerência para cada área de atuação. Tem um centro de pesquisa, porque a evolução é constante, né? E a gente precisa de estar pesquisando sempre e colocando em prática aquilo que você pesquisa. E uma das finalidades da TEAL, uma das principais, é realmente você trabalhar com os indicadores e os indicadores gerarem políticas públicas que favoreça e acrescente a atuação social da qual ela tem a função de estar atuando. Do start, de você falar, precisamos montar uma associação, uma ONG, até efetivamente abrir as portas. Quanto tempo? Foram 4 anos. 4 anos? 4 anos de estudo. Quantas audições perdidas, hein? Exato. 4. Por quê? Ninguém se interessava?
Não, na verdade... Como é que você mobilizou? Então, eu fui procurada. Começou a primeira fono, eu fui procurada. Enquanto eu estava trabalhando em cima de saber se seria uma ONG, uma fundação, o que Estado daria, que tipo de fundação seria, eu atendia na clínica aquelas pessoas. E aí eu trouxe pessoal de Campinas para me ajudar também. Então, a equipe já foi crescendo para atender, para dar conta da demanda. Eu comecei atendendo as pessoas depois do meu horário de trabalho, gratuitamente. Aí, de repente, quando eu vi, eu já estava atendendo um dia por semana inteiro. Aí, mais um dia. E aí, quando você vê, as coisas vão crescendo. E aí, nós conseguimos um espaço. Naquela época, era perto do Campo do Paulista, cedido pela prefeitura. Nós tínhamos ali perto de uma escola. Que ano foi? 80? Ali foi de 89 até 99. 10 anos nós ficamos ali perto do Campo do Paulista, quando nós mudamos em 99. Eu peguei lá. Eu cheguei em 90 aqui, isso. Mas era bem acanhado lá, né? Era bem acanhado, um espaço muito pequeno. E é muito interessante, porque quando nós ganhamos o espaço, era uma sala só. E é mais ou menos assim, é uma sala, dá para você? Você tem que dizer, sim, dá, vamos encarar. Graças a Deus, né? Exato, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Exato. E os outros profissionais? E aí a gente foi caminhando nesse sentido, e os profissionais foram chegando, a gente foi contratando e com doações. Na época, nós tínhamos uma diretoria de pais bastante ativa que ia atrás e que faziam acontecer, porque é muito importante a participação dos pais dentro da própria instituição, né, do conselho de governança, do conselho de decisões. Tá. E você falou que começou atendendo 5 pessoas, das 5, 4 aparelhos estavam quebrados. E os pais nem perceberam isso. Não, nem perceberam. E muitas era vezes... São Paulo na época. Era. A gente tinha que ir para São Paulo para arrumar. E, na verdade, os pais percebem pouco. A gente tem que orientar muito bem antes de colocar o aparelho, né? Como é que ele apita, ou como se ele está funcionando. Os pais têm que ter essa atenção. E, naquela época, se vendia o aparelho, né? Então, se vendia, mas não se trabalhava com a reabilitação. Era uma venda de aparelho. Então, vendia o aparelho em São Paulo, comprava o aparelho, se quebrasse, ele tinha que voltar lá, até voltar. Se não desse para voltar, essa criança ficaria com o aparelho quebrado. E não tinha uma orientação muito seguida, né, com relação ao uso do aparelho. E que setores vocês têm lá hoje e quantos profissionais? Hoje nós temos 85 profissionais 85. Entre CLT e prestadores de serviços. E nós temos mais 28 que são voluntários, né? Então, nós temos o corpo nosso de trabalho, de atuação, são mais de 100 pessoas atuando dentro da instituição. Nós temos a área de saúde auditiva, que trabalha especificamente com indicação, adaptação de aparelho e o acompanhamento do aparelho. Depois, nós temos a área de reabilitação auditiva, onde as pessoas sobem para fazer a reabilitação, as crianças. Consegue retroceder essa reabilitação? Aumenta o nível de escutar, de ouvir? Então, vai dependendo muito da estimulação que você dá, porque, assim, nós fazemos o teste da orelhinha em todo bebê que nasce no HU. Então, todo mês, a gente tem uma quantidade de pessoas que precisam ser retestada, porque muitas vezes a criança não tem um diagnóstico de surdez, mas ela precisa de fazer um reteste para ver se é um acúmulo só de líquido dentro da orelhinha ou não. Se ela realmente for surda, de cada 1000 bebês, 3 a 4 vai ter um problema auditivo. Grave? Exato. E a gente tem que fazer um acompanhamento ou fazer uma indicação para o aparelho ou para o implante coclear. Então, atualmente, nós temos 2 linhas de atitude com relação ao diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico, a gente tem que verificar se ele tem uma elegibilidade para fazer implante coclear, orientando a família... Explica o que é o implante coclear. Ele tem que ter uma série de requisitos. Quer dizer, a família tem que ter compromisso, ele não pode ter uma formação de conduto, tem que ter uma série de itens. Né, de itens que a gente tem que verificar se ele não tem uma patologia crônica, né, uma má formação de conduto, tudo isso, porque se ele não tiver uma cóclea muito boa, não adianta implantar. O que é a cóclea? A cóclea é o lugar onde implanta o eletrodo, onde a gente ouve, aquele caracol. Que é interno, né? Aquele caracol que a gente tem dentro da orelha e que às vezes fala assim, tenho labirintite, aquele caracol ali. Nós chamamos aqui, né? Eu achei que a gente ia fazer junto a Beatriz e a Karina, que tem o implante coclear também. Exato. Então, ela é um exemplo muito bom, porque, assim, quando a gente fala assim, a gente implanta um bebê, a preocupação da mãe é sempre assim, e como que essa cirurgia, ela fica amedrontada com a cirurgia? É uma cirurgia básica simples, mas você não sabe qual é a reação da criança. É no couro cabeludo ou é intracraniana? Ela perfura
crânio. E entra um eletrodo, né? E que vai dentro da cóclea, e depois de um mês ele é ativado, porque antes de um mês não ativa, depois de um mês é ativado para verificar as respostas que ela vai dando, e aí ela vai se adaptando ao som. Aí ela vai aprendendo a ouvir, e aí ela vai dando significado àquilo que ela está ouvindo. Porque, por exemplo, a gente fala assim, é um barulho de carro. Eu sei que é um carro porque eu aprendi que aquele barulho é de um carro. Se ninguém tivesse me falado, eu saberia só que é um barulho. Eu só iria, talvez, me voltar, mas eu não saberia o sentido daquilo. Barulho da chave balançando. Eu sei que é uma chave porque eu vi e dei um significado para aquilo. Você faz as ligações, né? Isso. Todo som tem que ter um significado. E aí, dando significado para isso, você vai aprendendo. Então, você aprende a ouvir, aprende a falar. E a fala, você aprende falando. Não tem um exercício melhor do que falar para aprender, para usar, né? Para desenvolver. E aí ela conta, ela tem um episódio que ela conta que eu acho muito interessante, que quando as primeiras pesquisas de implante coclear dizia que as pessoas apresentavam tontura, náusea, apresentavam alguns sintomas assim. Mas depois esses trabalhos não foram mais muito mencionados, e a mãe da Beatriz relata que ela tinha medo que a Beatriz tivesse no primeiro alguma reação de tontura, ou como seria, né, termo eletrônico. E na segunda cirurgia, porque ela fez duas, ela fez os 2 ouvidos. E na segunda, ela disse que a Beatriz relata que ela tinha essa tontura, esse mal-estar. Então, são alguns sintomas que a criança não sabe descrever, mas que às vezes pode ser que ela tenha. Então, essa instabilidade. Então, quando você adapta, você faz o implante coclear, todo o trabalho de reabilitação é importante, porque tem que verificar como que é o equilíbrio dessa pessoa, como que ela está se sentindo, como que ela está reagindo aos sons, como que ela está reagindo à fala, né? Tudo isso é muito importante. Então, aprender a falar é possível para todos os surdos. E usar libras também é possível para todos os surdos. Vai depender muito da cultura e de como a família encara. E se ele é elegível ou não para implante coclear. Pode ser que ele tenha uma má formação e realmente ele não precise. Então, tem que cumprir certos itens. Exato. E aí você tem que respeitar também a escolha da família, porque você tem famílias que falam, não, ela vai usar libras porque é uma opção nossa. E a satisfação pessoal? Quando você vê, você já respondeu, né? Quando você vê que deu certo. Então, é muito bom, né? Porque você fala assim, eu sempre costumo dar um exemplo de, agora quando nós temos 41 anos, eu fui com algumas crianças fazer umas fotos de uns balões que a gente queria. E foram 2 crianças implantadas no carro atrás. E eles foram conversando sobre a escola deles. Aí um falava assim, eu não gosto dessa matéria, eu gosto mais de matemática. Aí eu falei, pronto, eu não preciso mais de presente nenhum, estou realizada. Porque eles não estavam conversando comigo e nem eu estava exigindo que eles falassem nada. Eles estavam conversando entre eles. E comunicação é isso, né? E fala é isso. É quando as pessoas, né, se interagem, né? Quer dizer, e surdo com surdo interagindo muito bem, numa fala clara. E existe... Todo mundo critica, né? Porque, em tese, é um pouco de serviço público lá também, né? As pessoas criticam muito. Existe um elogio também? As pessoas falam, obrigado, parabéns. Existe bastante elogio, sim. Nós temos uma valorização muito grande, assim. A gente fica assim, a equipe até fica lisonjeada, porque às vezes as pessoas levam bolo, sabe? Levam presentes. É bonito isso, acho que faz parte você ter esse feedback. Você sabe que as pessoas mais agradecem do que reclamam, assim, até num sentido assim. A gente tem uma fila de espera que a gente fala de 540, né? As pessoas não vão reclamar que está demorando para atender. Mas aí, quando elas são atendidas, elas ficam agradecidas. Mas esse gargalo não é culpa de vocês, né? É culpa do Ministério da Saúde. Mas as pessoas não entendem. Né? Elas mas acham a gente está aqui também justamente para falar. Exato. Se o Ministério manda 35 aparelhos e você tem uma demanda de 70 ou 75, cada vez vai ampliando. O que não sei como é que pode ser feito é ampliar a doação de aparelhos. Exato. Né? Eu acho que a saúde é primordial. Está em estudo na Secretaria de Saúde. Há muitos anos a gente solicita, a gente mostra esse indicador, que esse é um papel fundamental da TEAL, é mostrar os indicadores reais, né? E tem aumentado, né? Exato. E muito. aí, eles têm essa proposta de aumentar. Essa é uma solicitação pra nossa quando? Constante. Só Deus Esperamos sabe. que no próximo governo, esperamos que eu venha aqui Quando em março, e diga assim, conseguimos, agora a fila vai zerar.
Então, ó, fica esperto, que senão em março a gente vem aqui e vai falar, a fila não zerou ainda, vamos acelerar. Exato. Eu acho que a burocracia do poder público é muito, eu chamo de burocracia, né? É o tipo de situação, é que nem um óculos, né? A gente estava falando lá fora, é um óculos, é uma necessidade, não é um artefato de beleza. Mas você sabe que há um tempo atrás, a gente está até no nosso YouTube, uma moça, acho, mais de 20 anos, ela tinha uma perda auditiva que para ela não era tão significativa, porque ela falava alto e ela conseguia fazer bem a leitura labial. Quando veio a pandemia, todo mundo colocou máscara, ela percebeu que ela não ouvia quase nada. Era só leitura, né? E ela precisava do aparelho de alguma forma. Ela não usava aparelho, então? Não usava aparelho, nunca tinha usado. Ela achou que estava bem. Exato. Mas porque ela fazia a leitura labial, porque tem muitos surdos que fazem uma leitura labial super boa, né? E ela tinha uma boa fala, porque ela desenvolveu na primeira infância a linguagem, então ela usava de uma forma normal. E ela percebeu na pandemia, solicitou, demorou para vir, e agora saiu o aparelho dela. Depois de 2 anos saiu o aparelho. E ela chorava, foi emocionante de ver essa menina, assim, sabe, a emoção dela de colocar o aparelho. É claro, está sendo sanado um problema que atrapalha. Você sabe, Paulo, que é um indicador também importante. 14% das crianças em idade escolar que têm dificuldade de aprender... Problema de audição. É problema de audição. 14%? 14%. E o que se faz para perceber isso? Você falou que vai no HU ver isso daí. O que mais se faz? Existe o teste da orelhinha, né? Exato. Então, nós fazemos o teste da orelhinha em toda criança que nasce, mas muitas crianças podem desenvolver essa perda de audição Depois. ao longo... Ela pode ter otite de repetição, então ela perde a audição e não sabe. O que acontece é que, assim, deveria ser também uma exigência quando entra para a escola se pedir uma audiometria da criança, né? Isso seria muito importante. Em alguns estados e algumas cidades, eles exigem. Olha, está aí uma ideia para um projeto, hein? É, um projeto bonito também, né? E eu acho que tem que ser também temporário, né? Temporal. É. Você fazer de 2 em que nem um óculos, você aumenta o grau, você aumenta a perda de audição. E uma boa também, ideia isso, hein? Se a gente pegasse a fila de espera de todas as crianças que têm reclamação de aprendizagem, de distúrbio de aprendizagem, e fizesse uma audiometria, 14% seria eliminado dessa fila. Nós sabemos que tem mais de 1.000 pessoas esperando por uma vaga de atendimento em fonoaudiologia ou em psicologia, porque também existe essa demanda. 14% dessa população possivelmente tem um problema auditivo e não sabe. Isso daí, com o tempo, vai agravando, até na percepção das coisas. Eu acho o pior é que elas passam, às vezes, por desatenta, ou por hiperativas, ou por crianças que ficam isoladas, ou crianças que incomodam muito. Então, ela sempre vai ter um outro diagnóstico que não é o diagnóstico dela. Mas isso daí, se fosse exigido na escola, estou pensando no projeto de lei, fosse exigido na escola, não ia criar um ponto também, um gargalo, um estrangulamento? Será que vocês dariam conta de fazer isso daí? A gente daria. Nós fizemos em Itupeva esse trabalho. Nós fizemos um trabalho experimental com Itupeva, na escola de Itupeva. Todas as crianças de 6 anos, há 2 anos atrás, a gente fez essa avaliação. Qual foi a aceitação? Boa. Foi muito boa. Nós íamos para a escola, fazíamos na escola e já orientávamos a mãe, já encaminhávamos as crianças. Foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. Você falou a compra do aparelho agora também, né? Que substitui a cabine, né? Como é que funciona? É um fone de ouvido? É um fone de ouvido que você faz uma audiometria, independente da cabine acústica, ele já te dá uma noção de perda auditiva ou não. Então, o barulho exterior, ele é eliminado praticamente, né? E a gente sabe que escolas são os ambientes mais ruidosos que existem, né? E a criança que tem, por exemplo, um acúmulo de algum líquido ou aquelas otites constantes, elas se incomodam muito na escola. Então, elas ficam irritadas com facilidade. São crianças que, às vezes, podem ser confundidas com qualquer outro diagnóstico. E a doação de pessoas físicas, sem ser vir pelo SUS? Ninguém doa aparelho? Existe essa colaboração? As pessoas doam um aparelho que já foi usado, né? Então, e ele fica nós temos um banco de empréstimo. Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá e quebrou o aparelho, ela está em idade, ela precisa do aparelho para se locomover ou para trabalhar ou para localizar nos espaços, a gente empresta o aparelho. E tem que ser um aparelho em que a gente tem o software, porque os aparelhos também, eles se modificam ao longo
dos anos, né? Todo ano sai um aparelho novo, um software novo, e se a gente não tiver o software daquele aparelho, a gente não consegue regular o aparelho. Recuperar mais nunca. Exato. Bom, hein? Mas ainda falta muita gente. E como é que é a recepção de dinheiro, a colaboração das pessoas para suprir? Porque não dá, né? Só 35 aparelhos com 100% de pessoas, muito embora 20 e poucas são dedicadas gratuitamente. Como é que funciona a capacitação? A captação, desculpa. Então, a captação nós fazemos com empenho parlamentar. Nós temos diminuído algumas filas. Há uns anos atrás, a Stark, a Fundação Stark, doou para Jundiaí 1.200 aparelhos. E nós fizemos um trabalho super bonito, acabando com a fila que estava aquele ano esperando. Quando aí ela acumulou de novo. Foi em 2020. Em 3 anos, acumulou 500 pessoas? Aí, não. Muito mais. Cada ano, para você ter uma ideia, 35 entram novos. Então, nós temos mais de 400 casos novos na fila todo ano. Aí nós fizemos um empenho parlamentar, né, de 1 milhão e pouco, o ano retrasado. O ano passado nós fizemos um convênio, nós fizemos um projeto com o Pronas, que é uma atividade do governo federal, que ajudou também. Nós fizemos o projeto, encaminhamos, foi aprovado. E nós estamos terminando um empenho parlamentar agora também. O que é o empenho parlamentar, para o pessoal entender? O empenho parlamentar ele vem através ou da prefeitura ou da própria Brasil Mais. A gente faz um cadastro nosso do projeto e o deputado indica o nosso projeto. Como se fosse uma emenda parlamentar É uma emenda parlamentar direcionada para a instituição. E os deputados têm, aí vem uma crítica minha, né? Nós não elegemos nenhum deputado aqui. É uma pena, mas a gente conseguiu, enquanto a gente teve um em Jundiaí, ele doou para nós uma verba grande. E nós tivemos de vários outros que não são de Jundiaí. Né? E como é que você mantém o custeio do pessoal operacional? Que não dá para, viu? Está faltando cobertor para esse corpo aí. Falta. Sempre falta, mas a gente sempre tem as doações, a venda de aparelho, nós vendemos aparelhos particulares, nós temos o atendimento particular, todo o recurso que entra na instituição, ele vem para isso. Tem os bazares que a gente faz, tem os produtos sociais que a gente vende, nós vendemos pilhas, baterias, então toda a reserva financeira vem para subsidiar os custos institucionais. Eu sou, para quem não sabe, eu sou beneficiário da TEAL, né? Fiquei na fila, tem gente, não é assim que funciona. Ser vereador, não. Fiquei, acho que quase 2 anos na fila para pegar. E agora, eu tomei uma bronca, porque eu não... Tem que tomar muito cuidado, porque eu não deixei ele para desumidificar, né? E aí eu perdi do ouvido direito, eu estou no banco de reposição lá. O esquerdo está funcionando. Aliás, eu esqueci hoje. Olha, é uma falta grave. Mas só quem passa por isso, você passou, sabe a necessidade. Porque você se perde, se tiver mais gente conversando aqui, você não presta atenção. Na sessão da Câmara, quando eu peço lá, põe mais agudo, por favor, porque o grave, eu não consigo, eu fico olhando na boca do vereador ou da pessoa lá, é horrível isso daí. Você passou por isso também, né? Sim, passei. Você tem implante? Não, tenho o aparelho normal, também fiquei 1 ano e meio a gente fala, o implante aparelho. É quando é coclear, né? Tá. Mas você sabe que esta é a realidade de quem tem acima de 50 anos. E nós sabemos que a população está envelhecendo cada vez mais, né? E o mundo barulhento conduz mais rapidamente. Então, tem a hereditariedade, tem a idade, tem o fator genético. Então, são tipo de serviço, eu particularmente, eu acho que é isso, eu dava aula de tiro. Exato. E não usava o abafador. E aí fui perdendo... Então, e quando a gente é mais jovem, não dá muita importância a isso, mas quando vai envelhecendo... E o problema é que, na idade, as pessoas vão se distanciando da televisão, se distanciando das ações, dos convívios sociais, e realmente vai emudecendo. E provoca demência, provoca estresse, provoca... Depressão. Então, a pessoa idosa entra num ciclo regressivo mesmo de vida por conta da perda auditiva. E muitas pessoas que depois que colocam o aparelho falam, eu voltei a viver, eu voltei a ter uma vida ativa. O pessoal pergunta para mim, eu sou meio desidioso, né? Eu devia estar de aparelho hoje, foi falha minha. Mas o pessoal fala, e aí? Eu falei, entra na fila. Não, mas dá para dar um jeitinho? Não dá. Entra na fila, espera porque vale a pena. Vale a pena, você tem uma recuperação. Eu não tenho uma perda auditiva tão grande assim, mas a recuperação de sons é muito boa.
Pelo amor de Deus, as pessoas têm que... E é muito importante você falar, porque é um aparelho SUS. E as pessoas acham que, por ser um aparelho SUS, não é um aparelho de qualidade, quando, na verdade, não é, a tecnologia é igual para todos os aparelhos. Ela só vai mudar mais, assim, ele tem mais capacidade de conectividade, algumas coisas nesse sentido. Né? Tem algumas nuances só, mas o meu é perfeito, não precisa... Aí os caras compram um menorzinho, você não tem... muitas pessoas, eu acho que tem, eu não tenho... eu fico com vergonha de usar. Aí eu não ponho. Isso daí tem que acabar. Esse reflexo psicológico tem que acabar. Tem. O problema é que a demanda é muito alta, né? A procura é muito alta para o que é oferecido, né? Tem alguma coisa que pode ser feito? Ou só isso que você está falando da emenda parlamentar, do convênio, aumentar o convênio? Eu acredito que a gente está num caminho certo. Vamos esperar até março para a gente ter uma posição. A gente volta aqui a conversar. Isso eu acho que é um bom compromisso para nós mesmo, até para ver como a gente caminha nesse sentido. E como as pessoas podem colaborar? Entrando no site da TEAL ou mandando uma mensagem, ateal@ateal, entra lá como doar. A gente tem uma página e as pessoas podem contribuir. Podem passar e conhecer a TEAL, podem fazer um trabalho voluntário na TEAL. Então, existem várias maneiras. Podem contribuir com a nota fiscal paulista, que é uma das coisas grandes ajudas. Mas é boa, mas hoje ela perdeu muito, né, o valor econômico. Ela caiu muito a nota fiscal paulista, né? Era um volume de dinheiro bom. Hoje caiu um pouquinho. Eu não sei se melhorou, né? Então, se você é cadastrado na Nota Fiscal Paulista e destina para a instituição, nós recebemos um valor bem alto. É que as pessoas não sabem como isso funciona. E você ainda concorre a R$1 milhão e a instituição também concorre. Então, aí você clica lá, cadastrar e doe para a TEAL, toda vez que passar a sua conta... Direto para a TEAL. Vai direto para a TEAL. Esse é o maior benefício que a gente recebe. Como é que faz? Repete que isso é importante. Você entra no cadastro da Nota Fiscal Paulista, se cadastra, e lá tem escolher a instituição, doar para a instituição. Você coloca o nome da TEAL e já está lá, né? Porque já tem. É só você clicar nas entidades. Escolhe a TEAL e aí toda vez que você passar numa compra... E na boca do caixa, como é que funciona? Porque normalmente é aquela famosa sonegação. Quer notinha? Não, não quero. Então, você não quer, mas se você colocou o seu CNPJ, se você colocou o seu CPF... Então, você tem que dar o CPF para a pessoa para poder... Não, quando você faz a compra, você já não coloca o CPF na nota, ou é cartão? Você não... É relativo. Você vai numa padaria, por isso que eu estou pensando assim, você vai numa padaria, você gasta 30, 40, 50 reais, ou numa pizzaria, 100, 200 reais... Quer notinha? Não. Então fica perdido esse dinheiro. Sim, aí fica. Mas entendeu? se você aí você tem que exigir, eu quero que cadastre meu CPF. É só cadastrar o CPF, aí não precisa nada. Só cadastrando, você fala, quero a nota com o meu CPF. Aí ele vai pedir o seu CPF, você dentro do CPF, ela já vai direto para a TEAL. Porque em vez de vir para você, para a pessoa física, já... Mas você também tem um saldozinho. Vai 60% para a instituição e 40% fica para a pessoa ainda. Acho que é só de menos, né? Exato. Você gasta num hambúrguer, acho que mais fácil você doar tudo para alguém que necessita do que... Eu vou prestar mais atenção. Essa doação da nota fiscal cadastrada é o melhor benefício. Eu sou cadastrado na nota fiscal, mas eu não declinei a ATEAL como beneficiária. Então eu vou até falar aqui, ó. Sabe o que eu acho, Marisa? Eu sou meio bairrista. Aí faz o Criança Esperança, Teleton, legal. Mas o dinheiro sai daqui, vai para a NASA, né? Não sabe para onde vai. Então, gente, faça o cadastro da Nota Fiscal Paulista. Eu não vou ficar só puxando o saco da ATEAL aqui. Mas você tem várias entidades muito sérias aqui que precisa. Então, cadastre, entre lá no site da Secretaria de Finanças do Estado, cadastre e decline para a ATEAL ou para uma outra entidade. Então, não por nada, não fica dando dinheiro para os Teleton da vida. Vai ser bem usado? Vai. Mas dá para implementar aqui. Já estão me dando sinal de zap ali. Eu queria te agradecer. Eu acho muito importante, por isso que a gente convidou. Não existe interesse nenhum econômico, político, financeiro aqui. Eu vi o que a TEAL faz. Eu sou usuário da TEAL. Falar usuário hoje é perigoso. Eu sou o delegado ser usuário é complicado. Então, eu vi o carinho que as pessoas atendem lá, né? São calmas, falam tranquilo, te atendem no horário. No horário. Tanto que eu cheguei, era acho que 13 horas, eu cheguei 13h02. Aí falei, será que já chamou o senhor? A 13h02, eu lembro. Então, as pessoas têm que recorrer a isso daí. Precisa. Marisa, obrigado por você existir. Obrigado pela TEAL existir. Espero que as pessoas se conscientizem mais na ajuda da TEAL. Espero que os pais se conscientizem mais.
para levar os seus filhos para fazer teste de audição. É que nem um óculos, gente. Você tem que verificar de tempo em tempo. Vamos verificar essa audiometria nas escolas também. Pois eu vou precisar de você. Obrigado. Que Deus ilumine sempre. Obrigado. Quem agradece somos nós. Eu acho que todos os ouvintes, os deficientes auditivos e quem é beneficiário da instituição. A gente está aí para isso. É para somar aquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Eu acho que saber que as pessoas podem ouvir melhor e ter uma vida melhor é muito bom. Primordial. Orgulho. Tchau, querido.